Muito bem, pessoal, estamos de volta com a nossa aula para o concurso da Hemobras e agora nós iremos estudar a aula 2, que trata do artigo 4º do Estatuto Social. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando o seu like, seu comentário e compartilhando com o amigo. Então, nós vamos tratar sobre o objeto social, que é o que trata aqui no artigo 4º do Estatuto, é o objeto social da Hemobras, certo? O que é o objeto social? O objeto nada mais é do que o propósito da empresa, o propósito principal ou a finalidade da empresa, certo? Então aqui diz propósito específico, que esse propósito podemos dizer, a partir da leitura do artigo 4º, que é um propósito duplo, porque vai ser a produção de hemoderivados, como vocês estão vendo aí no inciso primeiro, e em segundo lugar, de biotecnológicos, ok? Então, o inciso primeiro diz: hemoderivados, prioritariamente para tratamento de pacientes do Sistema Único de Saúde, SUS, e a partir do fracionamento de plasma obtido no Brasil, vedada a comercialização somente dos produtos dele resultantes, podendo ser ressarcida pelos serviços de fracionamento, de acordo com o previsto no parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.205/2001, que é a Lei de Criação. Então, essa aula ela tem como objetivo trazer de forma bem simples o significado desses dois objetos, podemos dizer assim, que são os hemoderivados e os biotecnológicos. Hemoderivados, como nós podemos ver aqui no nosso material, que também estará disponível para quem adquirir o combo de simulados inéditos e resumos. Então, hemoderivados são produtos farmacêuticos derivados do plasma sanguíneo humano. O plasma, para quem não sabe, é a parte líquida do sangue e dele se extraem proteínas importantes como... Aí vem esses três nomezinhos aí bem complicadinhos para quem não tem familiaridade como eu, que é albumina, imunoglobulinas, fatores de coagulação. Então, a albumina é usada para tratar queimaduras graves, choque e outras condições que causam perda de fluidos. A imunoglobulinas são anticorpos usados para tratar deficiências imunológicas e doenças autoimunes. E, por último, fatores de coagulação usados para tratar hemofilia e outros distúrbios de coagulação. Então, esses são alguns dos hemoderivados que são produzidos pela Hemobras a partir do plasma humano, certo? Então, veja aí a importância dessa questão de hemoderivados. Agora, esses conceitos, significados, definições aí vão ser cobradas na prova de legislação? Eu acredito que é muito difícil cair, né? Com certeza não vai cair, porque isso não está inclusive na legislação. Pode ser cobrado em outras áreas específicas, de conhecimento específico da área de biotecnologia ou fracionamento do plasma, etc. Então, não é algo que vocês devem se preocupar a princípio, porque não vai ser cobrado. Agora, o restante do inciso primeiro do artigo 4º, né? Nós temos aí algumas questões que vem trazendo esse inciso. Prioritariamente para o SUS. Então, os hemoderivados, eles terão que ter prioridade para o SUS, tá certo? Então, a produção de hemoderivados da Hemobras é, acima de tudo, destinada aos pacientes do Sistema Único de Saúde.
Então, não tem nem como errar essa questão de que a prioridade será dada ao SUS, certo? Outro ponto é o fracionamento de plasma obtido no Brasil. Então, a matéria-prima, que é o plasma, né, para a produção de hemoderivados, deve ser coletada em território nacional. Isso incentiva a doação de sangue no Brasil e reduz a dependência de importação, certo? Então, a matéria-prima deve vir de onde? Então, essa parte do inciso mostra que a origem dessa matéria-prima deve ser do próprio território nacional, certo? Outro ponto é que é vedada, na verdade é uma vedação, sobre a comercialização somente do produto dele resultante. Esse somente aí ficou meio mal colocado aí. E essa parte do inciso significa que é vedada a comercialização daquilo que resulta do plasma, dos hemoderivados do plasma que é coletado no Brasil, tá certo? Então, nesse ponto aí, existe realmente uma vedação da comercialização. Então, aquilo que for coletado no Brasil deve, em tese, ficar no Brasil. Então, não deve ser comercializado. Então, isso significa que é um processo industrial, que a Hemobras receba plasma do SUS e devolva o produto industrializado, ela não poderá comercializar o que foi produzido. Então, como explica aqui embaixo, né, na prática o SUS coleta o sangue, o plasma é separado, a Hemobras fraciona o plasma em hemoderivados e, na maioria das vezes, ele devolve o produto já industrializado ao SUS. Então, na devolução, o SUS não pode comercializar esse produto, tá certo? Então é isso que diz essa parte do inciso. Outro ponto ainda no inciso primeiro é podendo ser ressarcida pelos serviços de fracionamento. A Hemobras não pode lucrar com a venda de hemoderivados em si, mas pode ser paga, certo? Então, pode ser que aconteça em alguma situação em que ela se sinta, ela que eu digo é a empresa Hemobras, se sinta lesada e entre com alguma ação, por exemplo, para ser ressarcida. Então, nesse contexto, ela pode sim ser ressarcida pelo fato dela ter fracionado o plasma, certo? Então, é outro ponto a ser observado e, inclusive, esse ressarcimento está previsto na Lei do Sangue, certo? Que é a lei que trata sobre essa questão do sangue de hemoderivados. Muito bem. O segundo ponto trata sobre o segundo pilar do objeto social da Hemobras, que são os biotecnológicos. Os biotecnológicos, e a gente vai ler também essa parte restante, a segunda parte do inciso segundo, emitida a comercialização dos produtos resultantes, respeitado o estabelecido no artigo 44 do decreto 8945 de 2016. Então a gente vai comentar isso aí também. Mas, em primeiro lugar, vamos ver a questão da definição. O que são produtos biotecnológicos? Então, são produtos fabricados a partir de organismos vivos, tá certo? Então, os hemoderivados são aqueles que são resultantes do plasma coletado no sangue. Já os biotecnológicos são produtos fabricados a partir de organismos vivos ou de seus componentes, como células e enzimas. Esses produtos são derivados desses organismos vivos. Temos aqui alguns exemplos, como os medicamentos biológicos, que são proteínas terapêuticas, anticorpos monoclonais,
e as vacinas de DNA. Então, um exemplo clássico dos produtos biotecnológicos são vacinas, certo? Produtos para diagnóstico, que são testes que utilizam anticorpos ou outras biomoléculas. Então, são exemplos de produtos biotecnológicos, ok? Mais uma vez, lembrando que isso não, o conceito, a definição não serão cobrados na prova, a não ser que venha lá na lei do sangue, né? Que é outra lei, mas pelo menos no contexto do Estatuto Social não será cobrado. Então, veja que nesse inciso segundo é totalmente o oposto do inciso primeiro, pois no primeiro nós temos uma vedação, enquanto no segundo temos uma permissão. Então, no caso dos biotecnológicos, é permitida a comercialização, certo? Permitida a comercialização. Ao contrário dos hemoderivados, produzidos sob encomenda do SUS, a Hemobras pode vender os produtos biotecnológicos que desenvolver ou produzir. Isso permite que a empresa gere receita e invista em pesquisa e desenvolvimento. Então, isso faz com que entre receitas, né, no caixa, digamos assim, da empresa, e faça com que a empresa possa investir em mais pesquisas e no seu próprio desenvolvimento. Temos ainda essa parte, última parte do inciso segundo, o que diz respeitado o artigo 44, parágrafo 1º do decreto 8945. Veja, esse decreto 8945, ele regula a lei das estatais, que é a lei 13.303. Então, em suma, o artigo 44, parágrafo 1º, diz que a estatal poderá comercializar bens ou serviços relacionados ao seu objeto social. Então, questão de prova nesse contexto aí seria a estatal, a Hemobras, pode comercializar seu objeto social. O objeto social da Hemobras, como nós estamos vendo, ele é duplo, né? Hemoderivados e biotecnológico. Então, depende muito, a resposta dessa pergunta vai depender muito da própria pergunta, ou seja, do próprio enunciado. Aliás, ou das próprias alternativas, né? Se na alternativa tiver a hipótese de biotecnológico, ok, vai ser a correta. Se tiver a hipótese de hemoderivados, vai ser incorreta porque existe a vedação quanto a isso, certo? Então, de acordo com o artigo 44, parágrafo 1º, a estatal pode comercializar bem o serviço relacionado ao seu objeto social, direta ou indiretamente, inclusive por meio de suas subsidiárias, que são empresas que estão ligadas à estatal, né? No entanto, essas transações devem ser realizadas em condições de mercado, ou seja, o que são condições de mercado? Não pode conter abuso em relação aos preços, e isso ser objeto de vantagem indevida, ok? Então, é isso que o artigo 44, parágrafo único, traz. O parágrafo único ainda do inciso primeiro, né, segundo, do artigo 4º, diz que a Hemobras poderá fracionar plasma ou purificar produtos intermediários obtidos no exterior para atender às necessidades internas do país ou para a prestação de serviços a outros países mediante contrato. Então, nesse caso, nós vemos aí uma espécie de parceria que pode ser realizada entre a Hemobras e outras empresas, inclusive empresas estrangeiras. Essas empresas estrangeiras, elas podem ter determinados produtos dessa linha de hemoderivados e que sirva para
ser utilizado no país, certo? Em relação a essa questão estrangeira, existe a vedação lá no inciso 1º de comercialização, mas não existe vedação em relação à aquisição, inclusive de produtos que serão purificados, né? Como se diz aqui, o verbo utilizado aqui no texto do parágrafo único. Então, ela poderá fracionar plasma ou purificar produtos intermediários obtidos no exterior para atender às necessidades internas do país ou para a prestação de serviços a outros países também, mediante contrato. Então, é uma situação, digamos assim, uma exceção em relação ao primeiro inciso, né, o inciso primeiro. No entanto, a gente vê aqui que a finalidade não é comercialização, mas sim prestação de serviços, seja ao próprio país ou a outros países. Então, nesse contexto aqui, nessa situação aqui desse parágrafo único, a Hemobras deve ter, mais uma vez, prioridade, deve dar, né, prioridade ao SUS, que reforça a principal obrigação da Hemobras de atender a demanda do SUS por hemoderivados. E quanto a fracionar plasma ou purificar produtos intermediários, né, em situações em que a produção nacional de plasma não seja suficiente. Então pode acontecer que em algum momento, por mais que a Hemobras ela colete plasma, o SUS colete o sangue, né, e o plasma, mas pode ser que em determinada situação, pode ser que haja uma demanda muito grande e esse plasma seja insuficiente. Então, nesse contexto aí que entra a previsão do parágrafo único que nós vemos aí, que ela utilizar-se de plasmas vindo de outro país, certo? Então, no caso quando for insuficiente. Nesse contexto de ser insuficiente, ela vai processar plasma importado, como nós vemos aqui, e purificar produtos intermediários. O que se entende por produtos intermediários? São substâncias que já passaram por alguma etapa do processamento, vindo de outros países, tá certo? Então, a minha limitação nesse contexto aí só dá para eu falar até aqui. Então, são substâncias que já passaram por alguma etapa de processamento. Então, eles não estão de forma primitiva ainda, uma condição ainda primitiva, mas já tiveram algum desenvolvimento em sua substância. Então, esses produtos são chamados de produtos intermediários, ok? Então, como nós já vimos, atender às necessidades internas, prestar serviço a outros países. E o que deve se observar aqui é o fato de, nessa situação, o próprio texto legal exige a existência de contrato, tá certo? Qualquer uma dessas operações, seja fracionamento de plasma estrangeiro ou purificação de produtos intermediários, deve ser formalizada por meio de um contrato que estabeleça os termos e condições de serviço, ok? Então, um contrato que demonstra um certo tipo de parceria entre a Hemobras e entre alguma empresa de coleta de plasma estrangeiro. Então, aqui embaixo nós temos o resumo, né, do artigo 4º, que é, primeiro, prioridade, produzir hemoderivados para o SUS, usando o plasma brasileiro. Segundo, atividade secundária, que é produzir e comercializar produtos biotecnológicos. E, por último, flexibilidade, que é, em caso específico, processar plasma ou produtos intermediários estrangeiros mediante contrato.
Esses 3 pontinhos aqui resumem bem, de forma bem prática, o artigo 4º, que trata do objeto social. Ok, pessoal? Então, a gente fica por aqui nesse assunto. Vamos agora ver algumas questões acerca desse assunto para não esquecer. Muito bem, pessoal, vamos treinar agora com algumas questões sobre o assunto da aula de hoje. Lembrando que nós temos um combo de simulados inéditos e comentados de legislação específica, né, que abrange o regimento interno, o código de ética, o estatuto, né, todas as normas que estão no tópico de conhecimento sobre a Hemobras e também sobre os conhecimentos transversais, tá certo? Então, o combo de 400 questões abrange todos esses temas, a parte de conhecimentos sobre a Hemobras, conhecimentos transversais e o código de ética. Então, quem desejar adquirir, só clicar no link da descrição, que vai dar acesso ao nosso WhatsApp. Nós iremos te passar as informações para adquirir o combo. Além das questões, temos também resumos bem esquematizados com tabelas, né, e vários macetes para você decorar essas questões de legislação. Então a questão diz o seguinte: qual é o principal objetivo social da Hemobras, conforme definido em seu estatuto social? A. Comercializar plasma sanguíneo obtido de doadores brasileiros e estrangeiros. B. Produzir industrialmente hemoderivados e biotecnológicos com prioridade para o SUS no caso dos hemoderivados. C. Importar hemoderivados de outros países para distribuição no mercado brasileiro. E D. Financiar pesquisas científicas na área de biotecnologia sem envolvimento na produção de medicamentos. Então, de cara eu descartaria essa letra D, que eu acredito que não tem nada a ver. É a que mais está sem noção, né, digamos assim. Depois, a letra C, importar hemoderivados de outros países para distribuição no mercado brasileiro. Nós vemos que não é a prioridade, digamos assim, da Hemobras. E aí sobra a e a B. Comercializar plasma sanguíneo obtido de doadores brasileiros e estrangeiros. Eu acho que a estaria incorreta pelo fato de abranger e estrangeiros. Os estrangeiros, eles podem ser obtidos, mas a gente vê que é já numa hipótese secundária, certo? Então, a princípio, é dentro do território brasileiro, somente dos brasileiros. Então, eu ficaria com a letra B, que diz produzir industrialmente hemoderivados e biotecnológicos com prioridade para o SUS, no caso dos hemoderivados. Veja que no SUS, nos hemoderivados, o próprio inciso primeiro já destaca essa prioridade. Enquanto no segundo, que fala de biotecnológicos, não há essa ênfase na prioridade. Então, vamos ver o que é que diz o gabarito. Gabarito letra B, né? Artigo 4º, estabelece que a Hemobras tem como objeto a produção industrial de hemoderivados prioritariamente para o SUS, a partir do Plano Nacional com restrições à comercialização direta dos produtos, e biotecnológicos com permissão de comercialização, respeitando regulamentações. Ok? Então, incorretas, vamos ter como eu falei, né? A comercialização direta de hemoderivados é verdade e o foco é o plasma nacional. C. A Hemobras produz, não importa hemoderivados, tá certo? Então ela produz, ela não importa, ou seja, ela não comercializa, ela não vende para outros países, ok? Então é aquela parte do inciso que diz vedada a comercialização. E D. A Hemobras se envolve na produção, mas não no financiamento. Muito bem, questão 2. Em relação aos hemoderivados produzidos
pela Hemobras, qual das seguintes afirmações é verdadeira de acordo com o artigo 4º? A. Podem ser comercializados livremente no mercado, gerando lucro para a empresa. Lembrando que está tratando de hemoderivados. Podem ser comercializados livremente no mercado, gerando lucro para a empresa. B. São destinados exclusivamente à exportação para países em desenvolvimento. C. São prioritariamente para o tratamento de pacientes do SUS, a partir do plasma brasileiro, com restrições à comercialização direta. E D. Podem ser produzidos a partir do plasma importado, sem restrições quanto à sua origem. Então, mais uma vez, a gente está vendo que essas questões, elas estão, letra A, a cara de que está errada, porque não tem essa questão de lucro. A Hemobras não lucra com a produção de hemoderivados. B. Cuidado com termos absolutos, tá certo? Exclusivamente a exportação para países em desenvolvimento, errou. Então, primeiro que ele não os hemoderivados não são criados para países estrangeiros. E segundo, que se fosse também não tem nenhuma previsão de países exclusivamente para países em desenvolvimento. Então, a questão, a alternativa está toda errada, né? Totalmente errada. A D é a que parece estar errada e a C tem a cara de certa, né? Podem ser produzidos a partir de plasma importado, sem restrições quanto à sua origem. Então, primeiro que eles não podem ser produzidos a partir de plasma importado. E aqui na C, são prioritariamente, então pega já o texto do artigo, do inciso 1º, para o tratamento do SUS, a partir do plasma brasileiro, com restrições à comercialização. Então, letra C, correta. Certo? Então, as incorretas: a restrição à comercialização direta. B. A prioridade é o atendimento no SUS do Brasil. E D. O plasma deve ser obtido no Brasil com possibilidade de fracionar o plasma obtido no exterior. Então, ao contrário, ele pode importar do exterior para o país, mas ele não pode importar. Terceira e última questão: sobre a proteção de biotecnológicos pela Hemobras, o artigo 4º permite a comercialização dos produtos resultantes, desde que respeitadas certas condições. B. A produção exclusiva para fins de pesquisa, sem possibilidade de comercialização. C. A parceria com empresas privadas para comercialização, dividindo os lucros igualmente. E D. A doação dos produtos biotecnológicos para instituições de caridade. Então vamos lá, letra A. Produtos resultantes, né, dos biotecnológicos podem ser comercializados? Sim, né, desde que respeitadas certas condições. Letra B. Produção exclusiva para fim de pesquisa, sem possibilidade de comercialização? Errado. Mais uma vez, tem um termozinho ali absoluto, né? Exclusiva. C. A parceria com empresas privadas para comercialização, dividindo os lucros igualmente. Bom, não tem nada falando disso no artigo, né? Inciso 2º. D. A doação dos produtos biotecnológicos para instituições de caridade. Também não há previsão de nenhuma dessas situações no inciso 2º. Então, eu ficaria com a letra A. Pode ser que eu esteja errado, né? Mas vamos ver. Acertei. Letra A. Autoriza a comercialização dos produtos biotecnológicos resultantes de produção industrial da Hemobras, respeitado
as condições do artigo 44, né, parágrafo 1º. B, a comercialização é permitida, foi o que eu falei logo quando eu li a letra A. C, não há menção a parcerias. E D, a comercialização é permitida, não se restringindo a doação. Certo? Então, essas são as questões sobre o objeto social. Quem desejar adquirir, né, é só clicar no link da descrição. Esse material da aula de hoje, pessoal, eu já postei antes de publicar a aula aqui. Já está postado lá no grupo do WhatsApp, um grupo gratuito do WhatsApp para o concurso da Hemobras. Então, eu postei esse material lá. Se desejarem adquirir, né, de forma gratuita, esse da aula de hoje, disponibilizei lá de forma gratuita. É só acessar o link e entrar no grupo, tá certo? Está lá disponível para vocês. Temos também algumas apostilas para assessoria administrativa e para assistente de administração, que é o cargo nível médio, que também está disponível nos links da descrição do vídeo. Então, aguardo vocês na próxima aula, aula número 3, continuando o estudo do Estatuto, e vamos também gravar das outras leis. Muito obrigado, até lá.